E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Exchange Pass. Para você que é novo aqui ou nos conhece há pouco tempo, esse podcast fala sobre inglês. Eu sempre trago aqui, eu e o Carlos, o meu co-host, nós trazemos quem? Pessoas que aprenderam inglês com o nosso método, pessoas que podem ajudar você a destravar o seu inglês, como psicólogos, recrutadores, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de experiência que possa agregar na sua vida. Você que acompanha a gente aqui há um bom tempo, provavelmente já se sentiu transformado, já pegou aqui alguma coisa, algum insight, já fez alguma mudança na sua vida que foi muito importante. Então, por gentileza, você que já acompanha a gente há um bom tempo, deixa um like aí para fortalecer o nosso trabalho. E você que é novo, que está nos conhecendo agora, cogite a ideia de deixar esse like também, porque você vai ver que a gente vai falar sobre coisas muito importantes, não é, meu querido Carlos? Exatamente, Mr. Teacher. Boa noite, galera. Prazer estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar da importância da comunicação no português e no inglês, que é parte do nosso trabalho, nos comunicarmos. Exatamente, é isso que a gente está fazendo. E é engraçado que muitas pessoas, muitos de vocês não atrelam essa questão de se comunicar bem no idioma, também significa se comunicar bem no outro, ou significa que você vai ter um pouco mais de facilidade para falar um outro idioma. Então, tem muita relevância, muita coisa a ver uma com a outra, que nós vamos explicar, aliás, nesse episódio. E aí, Carlos, eu queria saber qual que é a importância da comunicação para você? No que você sente que a comunicação te ajudou? Putz, boa. Pra mim, olha, eu vou falar que desde de moleque mesmo, desde menino, eu sempre fui alguém que falava muito. Hoje em dia não tanto, mas eu gostava muito de falar, não era tímido, então isso pra mim, na parte de amizade, foi muito bom, né? A gente já teve uma conversa parecida. E referente ao âmbito profissional, pra mim foi muito bom, porque não sei se eu sei me comunicar bem, mas eu nunca tive problemas para me comunicar, nunca fui uma pessoa introvertida. Então, na parte profissional, pra mim foi muito bom. Eu digo, na maior parte pra mim foi na Austrália, porque eu já cheguei falando um pouco de inglês e o meu trabalho, eu era para liderar os meninos, né? Meio que não mestre de obra, mas a gente chamava de leader hand, né? Uhum. E o meu trabalho era comunicar com o builder e com o meu time. Então a comunicação se fez muito necessária aí. Se eu fosse alguém que tivesse problema para me comunicar, talvez eu tivesse somente na área do operária dos meninos. Entendeu? Então, para mim, no âmbito profissional, foi muito importante. Uhum. Acho para tudo, né? E para você, Mr. Teacher? Vamos lá. A comunicação pra mim, olha só que engraçado. Você é um bom comunicador, a gente sabe. Obrigado. Assim, eu venho Radialista, aprimorando, né? É treino também. Mas pode dizer pra você que é o seguinte, eu não tinha muito medo de me comunicar, até uma certa parte da minha infância. Mas na minha adolescência eu fiquei um pouco mais tímido, isso me acompanhou até o começo da fase adulta. Então, às vezes, por exemplo, eu via alguém falando algum assunto que eu queria muito entrar na conversa, só que eu não entrava. Eu me sentia travado. Eu sentia que eu ia ser julgado, que eu não ia ser bem-vindo. Eu tinha muito isso, né? De algumas coisas que eu passei. Mas uma coisa bem importante para você melhorar a sua comunicação, você tem que se expor. Obrigatoriamente você tem que ter um nível de exposição. E aí você decide o nível de exposição que você vai ter. É uma palestra? É um podcast? É entrar num grupo de pessoas que você não conhecia antes? De qualquer forma, você tem que se expor. Você acha que a pessoa que se comunica bem, ela é menos tímida? A pessoa que se comunica bem, ela é menos tímida. Ela ainda pode ser tímida. Mas é menos. Isso, porque aí é uma questão de você treinar para estar ali. Tem muita gente tímida que está em palcos, que está apresentando um podcast ao vivo, onde você está totalmente exposto, onde se eu gaguejar aqui, eu tenho que continuar falando porque vocês estão me vendo aqui ao vivo, né? Então, isso tudo é treinável. Aí a pessoa, ela continua sendo tímida, mas ela treinou para estar naquele tipo de situação. Então, ajuda muito nesse sentido. Isso é verdade. E eu queria saber uma coisa de você. Você teve algum gancho, alguma coisa que afetou o modo que você se comunica? Ou você sempre teve, numa linear nesse sentido? Olha, eu sempre me comuniquei. Agora, se eu me comunicava bem, é outra história. Quando a gente começou o projeto, né? Quando eu entrei no projeto com você daqui, do Exchange Pass, aí eu percebi que eu não sabia me comunicar.
ou, na verdade, me comunicar da forma correta. Uhum. Então, eu vi que eu tinha muito vício de linguagem. Eu vi que eu não sabia deixar minhas ideias claras, que é muito, eu ainda sou muito confuso na explicação, então eu acho que era um bom falador, mas de comunicador eu tô tentando, tô estudando. E qual que era a pergunta mesmo que eu já me perdi? Por exemplo, ó, é que assim, na minha história com a comunicação tem altos e baixos.